Renata Agostini traz informação nova para vocês. Só ela, Edu, comigo aqui. Renata Agostini, você tem informação. Appio vai dizer para o CNJ que não foi ele que telefonou para o filho do desembargador Malucelli. Lembrando aqui, né? O filho do desembargador recebe um telefonema. Daniela, quem é o Marcelo Malucelli? É um desembargador da turma que estava revisando as decisões da Lava Jato. Beleza. E aí, quem é o filho dele para receber uma ligação do, então, juiz da Lava Jato? É o sócio do Sérgio Moro. Então, você tinha um desembargador decidindo coisas sobre a Lava Jato, cujo filho é sócio e genro do Moro. Tem uma ligação tanto no pessoal quanto no profissional. E aí, a acusação do TRF4 para afastar o Eduardo Appio é de que ele teria ameaçado o filho desse desembargador, do Malucelli. Qual é a ligação? É um trote. Grosseiramente, é ridículo. Se foi o juiz quem fez, é ridículo, a gente já disse isso aqui, indesculpável, uma pessoa que tem atribuição e se propõe a fazer o que ele se propôs a fazer uma bobagem dessa, né? Pegar o telefone e ligar para o menino que é sócio do Sérgio Moro e tentar confirmar o vínculo, a filiação dele com o desembargador que estava dando decisões, derrubando reveses para a Lava Jato. No final, ele pergunta, quem está no telefone pergunta, você não tem aprontado nada? E aí é disso que o TRF4 depreende que houve uma ameaça. Isso está no CNJ também. E aí o Appio vai se defender lá e a Renata traz o caminho para você. Exato, depoimento que inclusive está agendado para amanhã. Essa auditoria determinada pelo Conselho Nacional de Justiça começa justamente com o depoimento do juiz federal Eduardo Appio, que foi afastado das suas funções. Pois bem, até agora ele não havia se manifestado sobre essa ligação que foi gravada e que depois o TRF4 pediu à Polícia Federal que periciasse. A Polícia Federal indicou ali que havia uma probabilidade alta de ser a voz de Eduardo Appio. Pois bem, ele nega que tenha feito essa ligação, segundo a sua defesa. Conversei há pouco com o advogado Pedro Serrano, que está, inclusive, à frente desse caso. Foi ele que é sócio do escritório Ar de Advogados e que ingressou ainda na sexta-feira passada com esse pedido para que houvesse essa auditoria lá na Vara Federal de Curitiba. E o que ele me diz? Olha, entendemos que depois desse depoimento, confiamos que ele irá retornar às suas funções, poderá retornar ao cargo, até porque ele nega que tenha feito essa ligação. Ele diz que não foi ele. Dani, me chamou a atenção o fato de que Serrano faz ainda considerações sobre o comportamento do TRF4. O que ele me disse? Que há um evidente comportamento parcial do tribunal e aí ele resgata uma decisão lá atrás tomada em relação à atitude de Sérgio Moro. Então ele faz uma comparação a dois casos. O que ele diz? Quando o Moro lá atrás grampeou, estou usando aqui as palavras de Pedro Serrano, o telefone dos advogados de Lula, houve uma representação contra ele por parte desses advogados. E o tribunal, TRF4, decidiu que Moro podia agir contra a lei e isso foi expresso. Agora, em relação a Eduardo Appio, uma acusação de um fato menor, que não teria relação com o exercício das funções de juiz, leva ao afastamento liminar dele, sem ele ter se defendido e sem haver instalação de processo. Então, eles entendem, a defesa de Eduardo Appio entende que é uma conduta grave e agora segue Pedro Serrano. Obviamente, o CNJ tem que ouvi-lo e depois decidir se ele retorna ou não ao cargo. No entendimento da defesa, ele tende sim retornar ao cargo porque, abre aspas, não tem sentido afastar um juiz por essa conduta que foi imputada, conduta que ele nega. Dani. Renata, então você tem duas coisas aí, tanto a negativa, e aí veja que é importante pontuar que o juiz, o Eduardo Appio, está abraçando um risco, que é o de haver uma perícia, uma nova perícia que ateste com 100% que a voz é dele. E aí ele estaria prestando uma informação falsa ao CNJ. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é que ele aponta ainda como o TRF4 agiu quando o juiz era Moro, e como o TRF4 está agindo com ele. E esse é o problema do cerne ali da questão do TRF4, né? Havia um alinhamento, esse é o foco, né, da questão que o CNJ vai responder com essa inspeção. A politização
das ações da 13ª Vara de Curitiba, atestada por quem, Daniela? Por que você está falando? Pelo Supremo Tribunal Federal, em diversos casos e por outras cortes em outros, tá? Então, a politização da 13ª Vara, ela contaminou o TRF4? Essa é a dúvida central. E o Apio está dizendo para o CNJ que sim, que o TRF4 blindava Moro em questões graves. É proibido grampear a comunicação de advogado, porque você está violando o sigilo sagrado do advogado-cliente. Você pode achar a advocacia uma belíssima de uma porcaria, mas esse sigilo, ele é garantido por lei, porque a sua defesa não pode ser comprometida, ou essas informações não podem ser usadas para agravar a situação do acusado. A lei, o direito não permite isso. E aí o Apio está dizendo, Moro foi acusado de grampear advogados do atual presidente da República. E o TRF4 simplesmente ignorou. Comigo, que sou acusado de passar abro aspas, trote, me afastaram liminarmente sem até abertura de processo. É isso, Renata. Perfeito, duas argumentações, portanto. Então, ele faz essa comparação com o tratamento dispendido pelo TRF4, ou seja, a instância superior a que ele estava titular e que Sérgio Moro lá atrás estava à frente, a 13ª Vara de Curitiba, e diz, lá atrás, quando o Sérgio Moro estava à frente dos casos da Lava Jato, houve uma decisão funcional, ou seja, no âmbito dos casos que ele estava tocando, na qual avançou sobre o direito de advogados. Houve comunicação de advogados que representavam Lula e esse ato foi referendado pelo TRF4. Não houve nenhuma punição, pelo contrário. Agora, diante de uma acusação de algo que não estava relacionado a um caso que ele tocava, é o que a defesa está dizendo, houve uma decisão liminar de afastá-lo. Portanto, ele não foi ouvido. E mais, e aí vem a segunda perna, que é algo que a gente traz no 360, até agora a Apio não havia se manifestado. Ele diz, além disso, não fui eu que fiz essa ligação.